Sejam bem-vindos, estamos começando o podcast da Gestorizados. Meu nome é Zaira Maciel, eu sou comissária de Justiça, lotada na 2ª Vara da Infância e Juventude de São Luís, diretora de convênios do Sindijus. Estou aqui com meu colega... Com o colega Gerson, obrigado, Zaira. O meu nome é Gerson Leles, sou servidor público do Judiciário, atualmente lotado no gabinete da presidência. Também estou como diretor de saúde do sindicato, além de vice-presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão e vice-presidente do Comitê de Combate de Tortura do Estado do Maranhão. E hoje, por ser uma data especial, um mês especial que trata do Setembro Amarelo, nós temos a presença e a honra de estar dialogando com a doutora Rônia, psicóloga, que é um prazer estar com você aqui e que possa nos trazer informações importantes para alertar toda a nossa classe e, no geral, todas as pessoas que hoje podem sofrer algum tipo de situação relacionada à saúde mental. Olá, sou Rônia Rocha Batista, sou psicóloga clínica, psicóloga hospitalar, sou MBA em gestão de pessoas, sou especialista em neuropsicopedagogia, também atuo na clínica e na questão hospitalar pela Secretaria Municipal de Saúde. Desde já quero agradecer o convite pela oportunidade de falarmos de um tema tão importante como o Setembro Amarelo, com foco na saúde mental no ambiente de trabalho. Doutora Rônia, nós sabemos que existem várias doenças, né, que acometem servidores, como ansiedade, burnout, depressão. Como que nós podemos fazer para identificar que um colega nosso está passando por algum problema e qual orientação que a gente pode dar? Sim. Quando a gente fala em saúde mental no ambiente de trabalho, a gente precisa primeiro entender o conceito de saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é a capacidade que o indivíduo tem de desenvolver suas habilidades cognitivas, suas habilidades comportamentais e ter a sensação de bem-estar, ou seja, de equilíbrio, né? Saúde, ela não significa a ausência de doença, mas sim a possibilidade que a pessoa tem de enfrentar esse processo de adoecimento. No ambiente de trabalho, a gente sabe que muitos são os fatores que podem contribuir para o adoecimento do colaborador. E dentro dessa proposta de saúde mental, a gente quer trazer uma abordagem como identificar justamente esses sinais, né? Alguns sinais específicos são como, por exemplo, a baixa produtividade. Antes, aquele funcionário ele tinha uma certa produtividade, ele tinha um engajamento no ambiente de trabalho e, de repente, com o tempo, a gente começa a observar alguns comportamentos. Algo que é muito importante a gente entender, Zaira, é que assim, comportamento ele dá sinais, né? E a gente consegue sim identificar e por isso a importância da gente trazer esse diálogo para a sociedade, para os colaboradores, né? Para a gente poder falar desse tema tão importante, né? Como, por exemplo, desenvolver a empatia, que é ter essa capacidade de perceber o outro, né? De sentir como o outro. Quando a gente fala de trabalho, por exemplo, a gente passa grande parte do nosso tempo hoje aonde? No ambiente de trabalho, onde a gente desenvolve aí várias atividades e também várias habilidades. E aí a gente também precisa estar atento a esses comportamentos e a esses sinais. Justamente, por exemplo, um comportamento excessivamente triste, uma ausência de engajamento, a própria questão do absenteísmo, né, dentro do ambiente de trabalho, da gente realmente ter essa empatia, como lidar com isso, né? O primeiro ponto é não julgar o indivíduo que ele está em sofrimento, e sim se colocar numa situação de que, será que ele precisa de ajuda? Será como eu posso me aproximar? Né? De repente, oferecer esse suporte, ser essa rede de apoio, né? Estar atento, tipo assim, o que eu posso fazer para ajudar realmente o meu colega de uma forma assertiva. E muitas vezes tendo esse olhar empático, sem julgamento, né? Às vezes a gente nem precisa falar nada, a gente precisa estar junto, né? E aí, lógico que a pessoa, dependendo do nível ali
da relação que você tem daquele ambiente de trabalho, ela vai se sentir confortável, segura em compartilhar ou até mesmo aceitar a sua ajuda. Doutora Rônia, a pergunta da nossa colega aqui foi muito importante. Sim. E como nós, colaboradores, colegas de trabalho, quando observarmos um colega que pode estar com esses indicativos, qual a forma mais adequada para que a gente possa oferecer uma ajuda a essa pessoa, porque muitas das vezes o próprio servidor está com esse problema, está sentindo alguma situação dessa natureza, mas ele não aceita. E nós, como às vezes estando ao lado, a gente consegue visualizar com mais facilidade, mas há uma preocupação em fazermos essa abordagem, pela não aceitação. A senhora, como psicóloga, qual seria a sua orientação para que nós, colega de uma pessoa, ou qualquer um de nós que possamos estar passando por isso, a gente possa contribuir para identificar e levar isso ao conhecimento dessa pessoa para que ele busque melhorias e recursos na sua saúde? É interessante que a tua pergunta ela já vem com a resposta. Daí que é justamente isso, é oferecer esse suporte, é estar ali para a pessoa. Né? De repente, ter esse comportamento realmente empático, sem julgamento, buscar, digamos assim, num comportamento de negação, é importante. Geralmente, a pessoa, quando ela está em sofrimento psíquico, isso é algo importante para a gente comentar e fomentar, ela não consegue pedir ajuda. Então, assim, independente dela pedir ajuda, mas a gente estar ali para ela e para poder ajudar. De repente, procurar o superior dessa pessoa, de repente, procurar os canais e a rede de apoio desse colaborador para que juntos vocês possam acessá-lo da melhor maneira e até sensibilizá-lo de fato para que ele realmente precise de ajuda. Muitas vezes essa negação, doutor, ela vem junto com o repertório de culpa, de vergonha, de não aceitação. Só que assim, não nos cabe realmente julgar a situação e nem fazer o diagnóstico. A gente realmente precisa buscar a ajuda dos especialistas. Um colaborador, quando ele está em sofrimento psíquico, que é onde ele apresenta esses comportamentos potencializados, de fato, ele vai precisar de uma avaliação de um especialista. E aí, o que a gente pode fazer? Auxiliar ele nesse processo da escolha do especialista, agendar a consulta, se colocar para acompanhá-lo, né? Estar junto, deu certo, você foi lá, você precisa que eu vá com você. Ou então também requisitar a rede de apoio desse colaborador para estar junto. Qualquer ação empática voltada para a melhoria, para o bem-estar psíquico do colega, ela vai ter um resultado positivo. Certo. É importante frisar que o Sindijus, junto com o Grupo Atos, nós temos várias clínicas, né, parceiras que o filiado pode procurar. Os servidores também têm a divisão psicossocial no Tribunal de Justiça. Excelente. Então, é um meio, né, da gente ajudar. Sim. Que a pessoa, como a senhora falou, às vezes nem sabe, né, que está doente, que está precisando, mas a gente pode conversar, orientar, indicar, né, os especialistas. E eu gostaria de saber também outras coisas assim que o servidor poderia fazer para melhorar a saúde mental, além dos especialistas. Sim. No caso de sofrimento psíquico, há uma necessidade desse suporte, de um olhar desses especialistas para que seja feito o manejo correto. Mas associado ao acompanhamento dos especialistas, é extremamente importante que nós estejamos atentos para alguns aspectos que podem possibilitar essa melhor qualidade de vida, como, por exemplo, gente, o cuidado com a alimentação, o cuidado com o sono. O sono, ele é um sinal extremamente relevante da nossa condição de saúde. Hoje a gente sabe que é durante o sono que há uma reparação, que há uma renovação das forças, né? Que há realmente um equilíbrio ali do indivíduo. Ou seja, uma pessoa que ela não dorme, ela não consegue aprender, ela não consegue trabalhar, porque ela já está em prejuízo. E isso vai trazer outros prejuízos para ela. Então, a ausência do sono, a insônia, isso é uma coisa que, assim,
acaba afetando uma grande parte da população. Muita gente sofre com insônia e isso traz muitos prejuízos para o indivíduo, principalmente esse indivíduo que ele está ativo, né? Que ele tem uma carga de trabalho, né, para ser cumprida, e muitas vezes ele não consegue porque ele já tem ali prejuízo nessa questão do sono. Então, o sono reparador ele vai ajudar nessa questão da qualidade de vida do indivíduo. Fazer uma atividade física de forma regular, né? A gente sabe que a atividade física ela traz vários benefícios para o ser humano, para o indivíduo, né, a produção de endorfina, de dopamina, né, de neurotransmissores que são importantes para a regulação do humor, para a regulação do sono, para a regulação de todo o teu organismo. A importância de ter uma rotina, a importância de planejar as atividades, a importância de estabelecer prioridades. Por exemplo, um indivíduo que ele tem um transtorno de ansiedade, ou que ele sofre realmente com a questão da ansiedade, ele tem muita necessidade de controle, né? Então, por exemplo, é extremamente importante você entender que tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. E a gente acaba gastando muita energia com coisas que a gente não controla, né? E aquilo que a gente, de fato, controla é aquilo que eu posso fazer. Aquilo que eu não consigo controlar é aquilo que é de responsabilidade do outro. Então, a gente realmente precisa estar atento a esses sinais, né? E essas são algumas orientações que acabam ajudando para que isso possa potencializar a nossa saúde mental, para ter mais qualidade de vida. Como a colega Zaira muito bem frisou, o sindicato dispõe de convênios, clínicas que estão acessíveis a esses servidores, como também o Poder Judiciário tem já as comissões, tem o setor de saúde, com profissionais para o acolhimento desses servidores. E como a doutora mesmo elencou na sua fala, que muitas das vezes, quando você identifica o servidor com esses sintomas, nós podemos levar ao conhecimento do superior hierárquico. Nós, do Sindijus, temos canais de apoio para essas pessoas que estão enfrentando esse mal. A ouvidoria, temos a comissão contra o abuso e o assédio. E quando se trata dessa situação do assédio, diversas vezes, ou na maioria das vezes, se dá nessa hierarquia do superior hierárquico. Quando isso acontece, quais seriam os outros canais que a gente poderia buscar para solucionar essa situação? Quando essa ansiedade, essa depressão acontece de um suposto assédio moral do superior hierárquico, que acontece muito hoje dentro do nosso trabalho, tanto no serviço público como na iniciativa privada. A gente sabe que o assédio moral ele é causador de grandes sofrimentos psíquicos para o indivíduo que ele realmente está ali sobre uma situação, né? O que ele é submetido, na verdade, de fato, né? E que bom que a organização, né, ela tem esse suporte para garantir proteção e segurança para o indivíduo. Geralmente, o colaborador, o indivíduo que ele está em sofrimento psíquico por conta de assédio moral de forma contínua, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido e ele precisa passar, de fato, por um cuidado também com especialistas na área da saúde, né? E muitas vezes, se isso não for bem manejado, ele pode até chegar a se afastar do ambiente por conta desse tipo de prejuízo psíquico que o próprio assédio moral, tanto quanto sexual, também pode provocar no colaborador. Doutora, tem uma temática muito recorrente sobre o burnout. Eu gostaria que a senhora pudesse estar falando mais para a gente entender sobre essa doença mental. Ok, Zaira, então. O burnout, ela é uma doença ocupacional, né? Ela está ali inserida no contexto do ambiente de trabalho. O burnout ela é uma palavra de língua inglesa, né? E que ela vem justamente de um significado de quê?
de queima, né? De explosão, né? De algo que queima por completo. Né? Imagina que a gente já tem aquela analogia do palito de fósforo quando a gente acende ele e ele queima totalmente. Então, vamos imaginar aqui um servidor no ambiente de trabalho, onde ele tem uma carga excessiva de trabalho, ele não tem qualidade de vida, ele não tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, não tem um planejamento das atividades, não consegue priorizar as tarefas mais importantes. Muitas vezes ele está sobre uma pressão muito grande do seu superior, e isso acaba fazendo com que ele desenvolva um quadro de estresse ao extremo, um estresse exacerbado. E isso faz com que aquele colaborador ele desenvolva o burnout. Hoje o burnout ele é uma das doenças ocupacionais que tem afastado o colaborador do ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele acaba incapacitando esse colaborador, né? Ele começa a ter uma paralisia, ele começa a ter uma fadiga extrema, ele começa a não conseguir mais cumprir prazos, ele não tem mais engajamento no ambiente de trabalho, ele não tem mais energia, ele está sem energia para o trabalho, não tem mais aquele engajamento. Né? Então, assim, muitos são os fatores que acabam contribuindo, que eu já relatei aqui, para esse adoecimento chegar num estado de potencialização total, onde esse colaborador ele tem que ser afastado do ambiente de trabalho para que ele possa, de fato, fazer o tratamento da forma correta com especialistas. Né? Estamos encaminhando para o encerramento. Eu gostaria de frisar que o sindicato sempre tem prezado pela saúde dos servidores filiados. Nós sempre estamos buscando parcerias, convênios, para tratar da saúde mental. Eu gostaria de frisar que nós já temos parceria com a Neurocuidar, Integral Clínica e Supera Ginástica para o Cérebro. Doutora Rônia, o Sindijus Maranhão recentemente participou de um evento em São Paulo sobre assédio no serviço público. A nossa presidência já dispõe de canais dentro do nosso sindicato de ouvidoria, uma comissão de ouvidoria que a gente atende a todos os nossos associados. E também agora nós temos a comissão contra o abuso e o assédio, tanto moral quanto sexual, dentro do serviço público. E como a senhora bem frisou nas suas falas anteriores, que muitas das vezes essa forma de ansiedade, de assédio, pode estar atrelado, a gente pode estar comunicando o superior hierárquico, mas que muitas das vezes essa pessoa, esse superior, é o causador disso. Então, quando isso acontece, quais os canais externos que o servidor poderá estar buscando? E, para finalizar, eu gostaria também de saber, de ter o seu contato, o seu Instagram, para que os nossos telespectadores possam estar acompanhando e buscando, tirando eventuais dúvidas. E nós, do sindicato, agradecemos as excelentes explicações neste ato conosco, que foi de suma importância e de grande relevância para o mês que nós celebramos como Setembro Amarelo, que é de prevenção à ansiedade e outras doenças da saúde mental. Obrigado, a senhora. Desde já eu quero agradecer ao Sindijus Maranhão pela oportunidade de a gente falar de uma temática tão importante, que é sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Saúde mental é coisa séria, a gente precisa falar sobre a qualidade de vida das pessoas, a gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre prevenção, a gente precisa falar sobre o cuidado realmente com as pessoas. Né? O colaborador saudável, ele vai produzir mais. Né? Então, a gente realmente precisa estar atento para esses cuidados. Tá? E quem quiser saber mais sobre saúde mental, quem tiver dúvidas, né? Quem quiser entrar em contato também comigo, eu atendo ali na Clínica Saúde Florescer, @Clínica Saúde Florescer, telefone de contato 98810-1080. Tá? Então, é um prazer ter contribuído um pouco com essa temática tão importante. Esse é o podcast da Gestores Atos. Agradeço a audiência de todos.
Agradecemos a audiência de todos que participaram conosco deste momento. Tchau. Tchau, gente.